O programa a seguir é uma produção independente. Seu conteúdo é de total responsabilidade de seus idealizadores. Boa tarde a todas, a todos, a todes. Hoje estamos gravando mais um programa do CDDH e vamos conversar sobre a inclusão de estudantes com deficiência nas escolas. Na verdade, a inclusão de pessoas com deficiência em todos os espaços. Estamos trazendo este tema de hoje pela fala do ministro da Educação, Milton Ribeiro, que por 2 semanas seguidas manifestou-se de forma contrária à inclusão de estudantes com deficiência em escolas regulares. Porque, segundo ele, estudantes com deficiência atrapalham a aprendizagem dos demais. A fala do ministro não se baseia em estudos, é uma fala preconceituosa, excludente e ofensiva a mais de 1,3 milhões de estudantes com deficiência e suas famílias. Segundo a reportagem da Folha de São Paulo, o ministro afirmou que há crianças com um grau de deficiência que é impossível a convivência. Em outro momento, Milton Ribeiro disse que quando uma criança com deficiência é incluída em salas de aula com alunos sem a mesma condição, ocorre o que chamou de inclusivismo, em que a criança não aprende e atrapalha a aprendizagem das outras. Inclusivismo foi ele que criou, né, naquele momento da fala. Hoje, 90% das crianças com deficiência estão matriculadas em escolas regulares, graças à política nacional definida em 2008 e ao esforço de milhares de educadores, gestores, estudantes e pais. Em estudos pelo mundo, crianças com deficiência que estudam em salas inclusivas têm maior predisposição a serem mais autônomas, construir círculos de amizade, frequentar um curso superior e conseguir um emprego na idade adulta. Há evidências de que estar em uma sala inclusiva potencializa as habilidades de linguagem e alfabetização, e crianças sem deficiência que frequentam salas inclusivas são menos preconceituosas e valorizam a diversidade. Hoje a gente está muito feliz porque temos o nosso convidado, Pedro Fernandes, que é militante dos direitos humanos, das pautas LGBTQIA+, e das pessoas com deficiência. Pedro, a gente está muito feliz de você estar aqui hoje. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite para falar com a gente. Eu que agradeço o convite, né, de vocês terem pensado no meu nome para falar de uma pauta tão importante, né, que é a educação, e a gente precisa falar, precisa bater nessa tecla, ainda hoje no século XXI, infelizmente, né, a gente precisa falar o óbvio, né, e eu estou aqui para esclarecer algumas questões sobre essas falas preconceituosas e capacitistas que a gente, né, do movimento PCD, enfrenta no dia a dia, né? É um prazer. Pedro, fala um pouquinho para a gente sobre como você avalia essa fala do ministro da Educação. Bom, primeiro eu vou fazer minha autodescrição rapidinho. Meu nome é Pedro Fernandes, eu sou um homem branco, de barba e cabelos pretos, estou vestindo uma camisa preta com um desenho verde, com fundo verde e símbolo de cadeira de rodas em preto, né, escrito kit livre do lado, na lateral do desenho. E estou aqui no meu quarto, onde ao fundo tem uma televisão, uma estante e um quadro com fotos. Bom, essa fala, né, ela é preconceituosa, ela é capacitista, né? O que é o capacitismo? Né? É você
subestimar a capacidade da pessoa com deficiência, né? Capacitismo vem de capacidade, né? Ou seja, você subestima a capacidade da pessoa com deficiência. Essa fala nada mais é do que um processo excludente, né? E histórico que a gente luta contra, né? Que o movimento anticapacitista luta contra para visibilizar, na verdade, os nossos corpos, né, que são invisibilizados dentro da política pública como um todo, né, na área de educação, cultura e as demais áreas, né, na saúde, por exemplo. Né. Eu sou uma pessoa com deficiência, tenho paralisia cerebral com cognitivo preservado, né. O cognitivo, para quem não sabe, é a parte intelectual. A minha deficiência só afetou a parte motora. Na hora do parto, faltou oxigenação no cérebro e afetou a parte motora. E desde então, né, eu fui sempre incluído em escola regular, né, e vejo a importância dessa escola regular funcionando com todos os tipos de diversidade possíveis, né, que me formou como um cidadão e como pessoa no meu desenvolvimento do meu corpo, do meu intelecto e muito mais, né? Então, essa fala, ela visa, né, um processo de desconhecimento do nosso corpo e do nosso potencial, né? E a invisibilidade que a gente ainda tem na política pública como um todo. E, Pedro, você falou aí que você frequentou a vida toda escolas regulares, né? Partindo dessa tua experiência de vida, como que você acredita que deva ser essa educação inclusiva? Na verdade, a educação inclusiva, ela tem que perpassar por todas as áreas, né? Ela não tem que ser só, né, no básico, né? Ela tem que expandir todo o potencial da pessoa com deficiência e sem deficiência também, né? Da criança e do adolescente com deficiência e sem deficiência. Né? Essa educação inclusiva, ela funciona com um trabalho de rede muito forte, né? Que a gente precisa fortalecer o nosso trabalho de rede junto com o terceiro setor, né? Que são as instituições que trabalham com as pessoas com deficiência, junto com educação, saúde, cultura. E é essa forma que a gente vai vencendo essas barreiras, né? Eu, por exemplo, eu sou ator de formação, né? Minha primeira formação é no teatro, e eu descobri o teatro na escola regular, né? Então, foi um grande processo que eu me formei enquanto artista lá também, né? O meu primeiro contato com a arte foi através da escola. Então, olha o potencial que a escola tem, né? De formar cidadãos, de formar artistas, né? Eu tive uma escola muito libertária, né? Eu estudei em muitas escolas libertárias, né? Duas escolas que eu estudei, que foi o Colégio Sede até a 8ª série, que hoje é o 9º ano, e depois o ensino médio no Opção, né? E eu tive muita liberdade, né? Muita autonomia no meu processo educacional. Então, eu acho que isso é fundamental, na verdade. Pedro, não sei se você chegou a conviver, provavelmente, com pessoas com deficiências que não tiveram essa mesma chance de você estudar em escolas que te apoiaram, que te receberam, que te deram todo o auxílio, onde você conseguiu conhecer o teatro. A gente sabe que a realidade, né, de muitas pessoas com deficiência hoje, infelizmente, é a falta de acesso a essas escolas, a todo esse aparato necessário para o desenvolvimento da pessoa enquanto cidadão. E pensando nisso, quais são as políticas públicas que a gente tem hoje para incluir essas crianças com deficiência, de modo especial essas crianças que têm essa dificuldade no acesso? Na verdade, elas são poucas, né?
elas são muito poucas e muito rasas e muito pouco trabalhadas, né? Pouco incentivadas, na verdade. Né? A gente tem um potencial do terceiro setor, como eu falei aqui, né? Das instituições que trabalham, que fazem uma política pública acontecer. A gente tem, né, a assistência social, que faz um trabalho que deveria fazer um trabalho voltado junto com a educação, né, de amparar essas famílias, né, que têm pessoas com deficiência que não conseguem acessar o processo educativo, né, e a gente tem os conselhos municipais, né, também, que eu acho que é uma grande potência, uma grande forma fiscalizadora da gente cobrar a política pública da educação como um todo, né? Apesar que a gente tem um conselho da pessoa com deficiência também, que está sendo desmantelado pelo atual governo, né? Está sendo destruído pelo atual governo e a gente precisa se manter vigilante, né? Porque a gente é um cidadão que a gente paga imposto, a gente exerce o nosso direito, né? Mas não tem a devolutiva, né? Desse corpo na sociedade, desse indivíduo na sociedade como política pública de incentivo ao emprego, de incentivo ao estudo, de acesso à cultura, são muito rasas ainda quando a gente fala de acessibilidade, né, para o adolescente, para a criança com deficiência, né? A perspectiva de vida da criança e do adolescente com deficiência, quando está em estado de vulnerabilidade, né, e quando num estado de extrema pobreza, né, digamos assim, ele não é visto como um potencial, ele é visto como uma despesa ainda. Infelizmente, ele é visto como uma despesa, né? E a gente fica fadado a essas, a essas questões dos benefícios, por exemplo, que são importantes, né? Eles são importantes os benefícios dos BPCs, que a gente, né, tanto vê aí, mas a gente não é só isso, a gente não é só BPC, gente não é só. A gente não é só esse estado que nos colocam de passividade, né? A gente quer ser dono da nossa própria história, quer fazer a nossa própria história, e a gente não tem essa proporcionalidade dentro da política pública, né? E a representatividade a gente tem. O que a gente não tem é uma proporcionalidade de oportunidade, na verdade. Pedro, conversar com você sobre isso é sempre uma oportunidade muito boa da gente até aprender, né? Conhecer mais, aprender e melhorar também o nosso engajamento na luta, né? E acho que com isso tudo que você colocou, a gente percebe que a melhor medida para garantir o direito à educação dos estudantes com deficiência é apostar na superação de barreiras à inclusão, especialmente a mais cruel delas, que é a crença de que essas crianças e adolescentes não são capazes, né? Talvez nosso Vinícius possa superar essa barreira pessoal visitando uma escola inclusiva e aprendendo com seus estudantes o enorme valor de todos aprenderem juntos. Ao contrário do que o ministro da Educação sugere, o que impede a inclusão dos estudantes com deficiência nas escolas não é a sua característica individual, mas a existência de barreiras à inclusão, como a falta de informação adequada dos educadores, de transporte escolar, de apoio aos professores em sala, de materiais pedagógicos adaptados e de um projeto pedagógico que seja efetivamente inclusivo, né? A gente te agradece demais por ter conversado sobre isso com a gente. Você quer deixar uma mensagem final, comentar um pouquinho sobre isso que a gente colocou? Eu quero deixar uma mensagem final, porque muitos, né, falam que vê a pessoa com deficiência como um super-herói, algo a ser superado, e a gente é um ser humano como qualquer outro. A gente precisa ser enxergado
como pessoas, né? Como o termo correto que se usa é pessoa com deficiência, né? Não se usa mais o termo portador de deficiência, porque a gente não porta nada, a gente não tira a nossa deficiência para viver sem ela, a gente vive com ela, então a gente é pessoa, né? Em primeiro lugar tem que vir a pessoa, depois a deficiência, e é isso que esse governo tem que aprender, que a gente é pessoa, que a gente tem os nossos direitos, tem os nossos deveres também, mas a gente precisa ser enxergado como pessoa e como ser humano e ter o valor que a gente merece. E vamos continuar firme na luta, porque a gente vai vencer essa barreira do negacionismo, do ódio, e fora Bolsonaro, e estamos juntos nessa luta. Pedro, muito obrigada por fortalecer nossa luta, por nos ensinar tanto, e a gente, com certeza, a partir de agora, está muito já mais bem formado nesse pouco tempo para seguir nessa luta junto contigo. Obrigada pela tua presença, tá? Obrigado mais uma vez e estou à disposição. E muito obrigada também, Pedro, e lembrando de seguir as nossas páginas, né? O Pedro também, se você quiser deixar a sua página para as pessoas seguirem, saberem Pode falar. Sim, eu tenho o meu Instagram e o meu Facebook, que é Mundo Pedro Fernandes, lá minha página no Facebook e minha página no Instagram. É só seguir lá, se alguém quiser tirar alguma dúvida, perguntar alguma coisa, só me mandar um direct lá que eu respondo. Tá ótimo, Pedro. E também a nossa página é CDDH Petrópolis, nosso YouTube, nosso Instagram, nosso Facebook também, para quem quiser acompanhar os nossos programas com esses participantes aí maravilhosos. Muito obrigada, tá? Até a próxima, gente.